Olá a todos. A pergunta de hoje é: você sabia que há grandes semelhanças entre Prometeu e a serpente do Éden? São dois mitos aí conhecidíssimos, tanto de Prometeu quanto a da serpente do Éden, tá? Há semelhança entre eles. Agora, quais são essas semelhanças? Tá? Então, é este o assunto do vídeo. Então, fique ligado aí e saiba quais são essas semelhanças. Eu sou Samuel e este é o canal Derrubando Mitos. Então vamos aqui para a explicação. Primeiro vamos aqui em Gênesis 3 para vermos aqui os tópicos, né, já conhecido por vocês, né, pelas histórias contadas desde criança. Vocês conhecem a história de Adão e Eva. Tá? Lembrando aqui que tem uma coisa a mais que eu quero dar aqui para vocês, informar para vocês, que é aqui no capítulo 2, tá? Capítulo 2 e no versículo 7. Versículo 7 diz assim: Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem se tornou um ser vivente. Olha aqui que é importante esse tópico, né? É algo a mais que eu queria informar para vocês, né? Que tem a ver com Prometeu. Agora vamos aqui para o versículo 3, é o assunto, tá? E diz assim: então o primeiro tópico que a gente viu aí é que não tem muito a ver, né, com que a gente com a serpente, com a história da serpente, mas tem a ver com Prometeu, tá? Que é Gênesis 2 e 7. Deus cria o homem do barro. E o segundo tópico que a gente tem que observar é que Deus não quer que o homem tenha o conhecimento do bem e do mal. Não tem um conhecimento que é somente reservado aos Elohims. Lembrem-se que os Elohims, né, que é os deuses, né, representando a figura de Deus, não quis que o homem conhecesse, tivesse o conhecimento que estava na árvore do conhecimento do bem e do mal, que somente os Elohims tinha esse conhecimento. Olha, a gente pode perceber isso no Gênesis 3 e 22. Você vai aqui no 22, diz assim: Então o Senhor Deus, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Olha só, pessoal, conhecendo o bem e o mal. Nós quem? Agora, essa pergunta que eu faço para vocês. O homem se tornou igual nós quem? Quem era esse nós? Muitos vão dizer que é a Trindade, Deus e os anjos, é Deus e Jesus e muitas outras coisas que vão falar aqui, tá? Mas aqui não diz quem é esse nós, só diz nós, né? Se tornou igual um de nós, ou seja, só esse grupo de seres tinha esse conhecimento e não queria que o homem se tornasse igual a eles. Olha só, não se deve, pois permitir que ele da também tome do fruto da árvore da vida. Olha só, outro, né, detalhe aqui, que é a árvore da vida, né, que tinha outra árvore também, não só tinha a árvore do conhecimento do mal. Ou seja, parando aqui no versículo do bem e do mal, que o homem teve conhecimento, o homem, ele passa a ter o conhecimento que era somente dos Elohims, tá, pessoal? No hebraico é Elohims, ele tinha o conhecimento deles. Então, os Elohims não queriam que o homem, a humanidade, que eram os dois, né, representados pelo Adão e Eva, não tivesse o conhecimento deles, tá? Então, isso também, esse tópico aí é o segundo tópico. O homem, os Elohims, não queria que o homem tivesse o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento dos Elohims. Então, este é o segundo ponto. O terceiro ponto que a gente tem que observar é que a serpente, olha só, pessoal, a serpente revela o segredo dos Elohims aos homens. Isso mesmo, revela o segredo dos Elohims. Isso está escrito aqui no capítulo 3, no mesmo capítulo, né? No versículo 4 até o versículo 7, olha só.
Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Olha só, porque Deus tinha dito que a serpente tinha dito para Eva, né? Para Adão, melhor falando, não disse para Eva, disse para Adão, que a, eles morreriam no mesmo dia que comessem, tá? No mesmo dia. Não venham dizer que é 1000 anos, tá, pessoal? Esse dia porque não cola. É, Deus sabe, continuando, Deus sabe que no dia em que dele comerem, quer dizer, do fruto, seus olhos se abrirão. Olha só, ela falou a verdade. Quer dizer, ó, e vocês serão como Deus. Olha só, pessoal. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, isso aqui, esse conhecimento, só era reservado aos Elohims, tá? Só era reservado aos Elohims, não à humanidade. Por isso que Deus não queria que o homem comesse do fruto da árvore, tá? Porque os olhos deles seriam abertos e eles seriam igual aos Elohims. Quando a mulher viu, versículo 6, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, tá? Que comeu também. E olha interessante isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, tá? Os olhos, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueiras para se cobrir. Ou seja, eles começaram a adquirir aquilo que os deuses, né? Que os Elohims, isso era reservado para eles, né? Então, este é outro ponto. É o terceiro ponto, tá? Que você tem que observar aí, a nossa observação. E agora, o quarto, a quarta observação que você tem que ter é a serpente é punida por Deus. Gênesis 3 e 14. Olha aqui. Então o Senhor, o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Ou seja, puniu a serpente, tá? E também puniu a humanidade. O quinto ponto que vocês têm que observar. 3:15 ao 19. Então, por inimizade entre você e a mulher, a sua descendência, tal, vai castigando aqui a mulher e também o homem, tá? Foi punindo eles por eles ter desobedecido, né? Esta ordem. Então, está aqui os 5 pontos. Agora você me pergunta, bem, mas o que é que tem a ver com Prometeu essa história? Eu levantei esses pontos aqui para que vocês possam ficar lúcidos do que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu vi aqui na revista, super interessante, tá? Que estava lendo aqui sobre Prometeu e realmente Prometeu inventou da humanidade. E olha só o que que diz aqui. Mas o sábio dos titãs, tá? Ele não era um deus, era um titã grego. Foi também o mais visionário. Criou o homem a partir do barro. Olha só, pessoal, criou o homem a partir do barro. O primeiro ponto aí que a gente tem que ver é que realmente Deus cria o homem do barro, né? Presenteou-o com artes e ciências. Isso aqui que eu quero. E pagou caro por isso. Isso aqui é o resumo de tudo. De toda a história de Prometeu, tá? Então eu quero mostrar aqui para vocês as semelhanças. E quais são essas semelhanças? Tá? Você já viu aqui que há uma semelhança, que é o homem ser criado do barro, tá? Agora voltando para a serpente, isso aqui já está um assunto fora, mas eu achei interessante mostrar aqui para vocês. E presenteou-o com artes e ciência, olha só, ciências, tá? Conhecimento, e pagou caro. Também a serpente pagou caro. A serpente ela trouxe um benefício para a humanidade, não um mal, tá? Não um mal, porque não tinha mal em conhecer a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Pelo contrário, os olhos deles se abriram porque eles não tinham conhecimento. Então, a serpente fez um bem para a humanidade e Deus puniu.
A serpente, assim como puniu Prometeu. Vamos conhecer um pouco da história de Prometeu. Em resumo, vocês já sabem aqui, que já foi lido, né, que Prometeu criou o homem do barro. Agora, o que é que tem interessante aqui? A história de Prometeu, Zeus, os deuses do Olimpo, eles tinham conhecimento deles e não queria que os homens conhecessem os homens que Prometeu criou. Os deuses não queriam que os homens conhecessem esses segredos. O que aconteceu com Prometeu? Ele começou a revelar esses conhecimentos aos homens. Olha só, a serpente revelou também o conhecimento que era só dos Elohims. O que acontece? Prometeu, ele apresentou para a humanidade o fogo. Isso mesmo, pessoal, o fogo. O fogo era só reservado aos deuses do Olimpo, tá? Porque daria poder ao homem para cozinhar alimento, queimar florestas e demais, tá? Dominar o mundo. Aquela história mudaria a sua história. Então, os deuses, para ficaram zangados, olha só, vemos aí que Prometeu criou o homem do barro. Deus criou o homem do barro. Que Deus não quer que o homem saiba do conhecimento que era só reservado aos Elohims, tá? Os deuses do Olimpo não queriam que Prometeu, né, que os homens soubessem do conhecimento do fogo, tá? Que é justamente o que eu acabei de falar. Também, o que acontece com Prometeu por ele revelar esse segredo aos homens, ele é castigado. Ele é colocado em uma pedra, né, onde vinha uma águia comer seu fígado todos os dias. Tem o castigo de Prometeu eternamente, e seus fígados seria regenerado, e a águia comesse no outro dia, que todo dia vinha comer. Então, foi castigado Prometeu. Também a serpente foi castigada por Deus. E outra, além de ser punido, serpente, também a humanidade foi punida em Prometeu. A história do mito de Prometeu a humanidade foi punida por Pandora, né? Pandora foi ali que abre a caixa e sai todas as desgraças para a humanidade. Então a humanidade foi punida também. No Gênesis, a humanidade também foi punida, tá? Então houve aí uma punição para a humanidade. Então esses são os pontos que ligam a história de Prometeu e a serpente. Lembrando que eu não estou dizendo aqui em momento nenhum que a história de Prometeu é a história foi originada, tá? Ou a Bíblia foi originada da história de Prometeu. De maneira nenhuma. Eu não estou dizendo isso. Só estou fazendo uma comparação. Até porque a história do Gênesis é anterior ao contato que os judeus tiveram com a cultura grega. Os judeus tiveram contato com a cultura grega pelos anos 300, 200 antes de Cristo, tá? Durante o domínio do Império Grego. Então, mas eles começaram a escrever o Gênesis lá pelo o ano 500 antes de Cristo, quando eles estavam vindo do exílio da Babilônia, né? Então, houve aí um espaço anterior de tempo, anterior à cultura grega. Então, eles não escreveram a partir da cultura grega, tá? Então, vou deixar bem claro para vocês. Os judeus escreveram a partir, tomaram como base a escritura dos sumérios, dos babilônios, para poder formar o seu mito de criação, tá, pessoal? Então, só estou mostrando para vocês aqui, fazendo aqui um paralelo entre as duas culturas, que tem elementos que são iguais, tá? E isso, o que tem a ver? O que eu quero mostrar? É porque assim, pessoal, veja só. O que tem? Rabo de macaco, mão de macaco, cara de macaco, pelo de macaco, o que é? Lógico, você vai dizer que é um macaco. Logo, o Gênesis tem essas características que a mitologia grega também tem, o mito grego de Prometeu.
Então, se tem as mesmas características, é classificada também como o mesmo, tá? É parecida com o mito, então logo é mito, tá? Então é isso que eu quero passar aqui neste vídeo para vocês. Então, se você não sabia desta semelhança de Prometeu e a serpente do Éden, comentem aqui embaixo o que é que você acha dessa, dessa aparência, né? Dessa similaridade que há, dessa semelhança que há entre Prometeu e a história da serpente. O que é que você acha? Comente aí embaixo, tá, pessoal? Dê um like, se inscreva no canal que vai ter vídeos, tá? Quanto mais vocês derem like, gostarem, isso vai mostrar que vocês estão gostando. Compartilhem para que eu possa ver aqui que está crescendo, que está dando certo no meu canal e compartilhar aí com vocês, tá? Fazendo mais vídeos, trazendo mais conteúdo para vocês, para o conhecimento e para abrir a mente de vocês, tá, pessoal? Para que vocês se tornem uma pessoa melhor, né, em relação a esses assuntos quando alguém vier conversar com vocês ou mesmo para o desenvolvimento pessoal de vocês, tá, pessoal? Então, obrigado, curtam aí no canal, se inscrevam e até a próxima. Tchau!